Olá, pessoal. Começando mais um Pode Falar podcast com a Elin Naim. Hoje eu vou receber ela que é ginecologista, sexóloga, vai tirar várias dúvidas, vai bater um papo bacana com a gente, principalmente sobre esse grande tabu que é falar de sexo. Doutora Carla, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu não mordo. A senhora vê que vai ser rapidinho. O nosso bate-papo ele passa muito rápido e com certeza a gente vai ter muita coisa bacana para conversar. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço estar aqui pelo convite. E vamos falar, né, desse assunto que é tão bom, chama atenção e todo mundo gosta. Começar com essa questão desse tabu, né? Porque a vergonha, o porquê existe ainda muito receio das pessoas falarem de uma coisa que todo mundo sabe que é importante para um convívio. Então, eu queria que a senhora falasse o porquê esse tabu. O tabu, ele está muito enraizado, né, na gente, em todas as pessoas. Vem muito da nossa religião, um pouco repressora, às vezes de uma educação um pouco repressora. Você associar também o sexo não como uma coisa natural, que é instinto de cada um, isso é necessário na vida de todo ser humano, e às vezes levar um pouco pelo lado promíscuo, pelo lado sujo, vergonhoso, e que isso tem que acabar, porque sexo, ele faz parte de todo ser humano, é vital à vida, melhora a autoestima, melhora, né, tudo, tem diversos benefícios. Então as pessoas têm que parar um pouco com esse tabu e falar de sexo de uma maneira consciente, respeitosa, uma maneira simples, fácil de entender, inclusive na educação sexual com seus filhos e principalmente aceitando a diversidade. Eu confesso, já vou iniciar falando uma realidade. Eu faço parte desse tabu. Eu faço parte desse tabu. E eu acho que a resposta que você deu é realmente a verdade. Essa questão religiosa, ela implica sim. Essa questão da vergonha, da timidez também é. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas tímida ao mesmo tempo. Uhum. Porque ser comunicativo e ser tímido são coisas que para as pessoas parecem muito longe, mas são coisas bem perto uma da outra. E quando você fala dessa questão por exemplo, eu tenho dois filhos, um de 9 e um de 7, que em breve estarão fazendo 8 e 10 anos, e é uma Já está coisa na idade. e é uma coisa que eu Não consegue. confesso, eu não tenho nem noção de como começar. Então, acho que essa já vai a primeira pergunta. Qual é a hora, e se é que tem alguma hora, para que fale isso com os filhos? O que eu E de que aconselho. maneira? Então, o que eu aconselho, assim, a gente tem que pensar também que a nossa sociedade é um pouco machista, né? Então, principalmente, às vezes você falar com uma mulher sobre o tema sexo, né? Se for uma menina, né? Não sei se os seus Não, meus filhos. são dois meninos. Dois meninos, né? Talvez seja um pouco mais fácil, porque a gente acha que é mais fácil falar isso para o homem. E hoje em dia a gente vê que não é bem assim, né? A gente tem que devolver não só para o homem quanto para a mulher a sua confiança, né? Seu respeito ao próprio corpo, e você vai ver que isso vai surgir numa conversa normal em casa. Mas eu posso fazer uma observação? Quem está em casa, eu acho que vai entender isso bem. Eu sou, como disse, pai de dois meninos. Quando criança, eu não sei se isso é uma coincidência com o meu entorno ou se é de fato. Os meninos, eles têm muito mais vergonha de falar disso. Por exemplo, quando você fala para crianças, meninos mais novos, tá namorando com fulaninha. Eles, não namoro não, que não sei, ou seja, eu acho que o menino, ele tem muito mais, eu acho que a mulher, ela amadurece muito mais rápido do que o homem, Isso com certeza. principalmente Na parte criança, sexual. na parte sexual. Então, eu realmente eu preciso da ajuda. Se você puder me ajudar a saber qual é a hora de falar isso.
Então, não existe um momento certo. O que eu aconselho é você sempre deixar com que esse tema venha à tona, não corte a criança, porque muitas das vezes os pais cortam os filhos. Quando começa a introduzir qualquer assunto sobre sexo, peito, por que que o menino tem isso e a menina tem aquilo, a gente começa a dar alguns tons pejorativos, diminutivos. Não é bom. A gente tem que falar com naturalidade, com clareza, explicando essa criança ou esse adolescente que venha perguntar a um pai ou uma mãe sobre qualquer assunto, fale de forma clara para ele. Você não precisa bombardear seu filho com várias informações de sexo. E isso também pode ficar tranquilo que não vai fazer com que essa criança se torne uma criança superestimulada. Você só tem que ser honesto com ela e não esconder dela o que realmente existe, o que realmente tem, o que realmente e falar de forma clara, objetiva, não esconde. Entendeu? Porque muitas das vezes os pais, eles podam as crianças quando eles tentam chegar a você para falar sobre sexo. E aí eles vão procurar na rua, vão procurar os amigos. Outra coisa que tem muito a ver, né? A senhora usou a palavra diversidade, né? Uhum. Diversidade. E hoje que eu digo de um tempo para cá, né? As pessoas, elas começaram a entender e a respeitar um pouco mais essa questão do homossexualismo, seja de maneira mais clara, mais objetiva. Antes existia, mas era muito mais para dentro, né? As pessoas não demonstravam isso por preconceitos que ainda existem, né? Obviamente, mas que isso já foi um tamanho muito maior, né? E isso também é uma grande dificuldade de passar de conversa, né? De dizer, ó, tem o menino, tem a menina, mas as pessoas, elas podem optar pela sua posição sexual. E muitas das vezes passar para aquela criança, e eu acho que esse é o grande, é a grande discussão do errado dos dois lados, né? O errado daquele cara super preconceituoso que diz que só existe homem e só existe mulher, e também do lado contrário, de não entender que as pessoas não precisam concordar com você. Você tem que respeitar. Apenas respeitar. Então, eu acho que existe um exagero dos dois lados muito grande. E eu, particularmente, para os meus filhos, eu quero falar, ó, papai acha que o certo é isso e isso. Porém, não vou nunca deixar de amar e de respeitar qualquer decisão que venha a ser tomada. Não só por você ou por qualquer outro cidadão. E também, do outro lado, das pessoas entenderem que ninguém é obrigado a concordar, mas respeitar. Com certeza. Respeito é a palavra-chave, né? A gente tem que respeitar. Para tudo, né? Para tudo. A gente tem que respeitar a diversidade, a gente tem que respeitar a autonomia de cada um, as suas escolhas. Isso vai ser benéfico, e o respeito, ele tem que começar na nossa cabeça enquanto pais. Porque se você respeita e se você tem isso com clareza, que existe aquela pessoa que gosta de homem, que gosta de mulher, uma que não se vê, que é uma mulher, mas se vê no corpo de um homem, ou o contrário, se você começar a respeitar isso, o seu filho vai respeitar. Ele pode até optar por uma maneira diferente de pensar do que a sua, mas ele vai viver numa sociedade com respeito e igualdade, que é o que a gente tenta fazer, né? Com tudo na vida. Ou seja, o grande para os papais e para as mamães que estão nos assistindo. Então, é não forçar nada, é deixar com que isso aconteça naturalmente, não podar as crianças, ou seja, não cortar, nem muito menos ficar brincando com aquilo dali, e ter um pouco de coragem, e ter um pouco de coragem, que isso realmente... porque mas isso vem da educação. É difícil, é mas nossa a gente educação tem que vencer nesse obstáculo. É um pouco repressor, e por isso a dificuldade que a gente tem de conversar com o mais novo sobre algo que é muito vital. E aí, doutor, o que acontece muitas das vezes que é difícil para quem vive isso é que, por exemplo, os meus são muito engraçados, o mais novo é muito engraçado, então você pegou aquilo pequenininho, aí você vê que aquilo tá crescendo e a hora vai chegar, mas na hora, às vezes, você não consegue. Isso já aconteceu comigo e eu desviei. Mas é a sua dificuldade de entender que cresceu.
Que não tem não é jeito. mais uma criança, né? Ali já está virando um jovem, um adolescente que com certeza já está na sua fase de descoberta, de conhecer o seu próprio corpo, de saber o que gosta, de saber do que atrai, do que não É. atrai. Doutora, eu já entrevistei algumas pessoas aqui, bate-papo, né? Uhum. Entrevistar. E eu nunca segui o roteiro. É. Nunca. Mas assim que é bom, né? Fica É, espontâneo. mas eu confesso que hoje não é que eu vou seguir o roteiro, mas eu vou copiar e colar algumas perguntas aqui, porque realmente é um tema Extenso. extenso e é um tema que existe esse tabu. Eu fiz uma meia-culpa, me Aham. confessando aqui, que eu tenho dificuldade com isso e tomara que eu consiga conversar bem com os meus filhos sobre isso. Vamos falar um pouco da relação de casal, independente das escolhas de cada um. Uhum. Esse grande mito, que eu não sei se é mito, se é científico, não tem nem aqui, Uhum. mas eu queria entender. Existia durante muito tempo um machismo, um preconceito do que o homem ele tem mais necessidade do que a mulher nessa questão da relação. Existem exceções, mas que as mulheres elas necessitam menos do que os homens para Isso isso. é um mito do mito. Fala um pouco. E aí, alguns falam que está comprovado cientificamente que o homem tem. Ou seja, explica isso do Isso ponto de já vista. vem um preconceito É, aí, é. de botar a mulher no lugar que é uma mulher frágil, que a mulher não tem, né, Não. tanta vontade sexual quanto o homem. Os dois são iguais, ambos. E aí vai muito do amadurecimento de cada um, igual a frequência sexual. Não existe um número, uma quantidade. Isso vai do amadurecimento, da parceria, do seu envolvimento com o seu parceiro. E aí, que tá bom para os dois, tá bom. Então, a primeira coisa, isso é mito. É mito. Não A existe mulher é isso. uma mulher cheia de libido, como o homem também. Ela é cheia de vontade, de fantasia, de sensações eróticas, igual o homem. O que acontece é que às vezes a mulher é muito mais ouvido, né? A mulher, ela quer se apaixonar, ela cria sua fantasia e que às vezes isso reprime um pouco ela ou deixa ela com mais medo do que o homem. O homem ele é mais atirado, ele se envolve muito mais rápido. Você acha que a mulher também ela pega mais do que o homem nessa questão do, da vivência familiar? Vou ser Pega. mais enfático na pergunta. A criação, tanto do homem quanto da mulher, a mulher ela se restringe um pouco mais do que o homem, ela pega mais para ela as dificuldades do que o homem? Pega porque a Por causa do mulher, por machismo, causa por do causa do machismo que já é mito enraizado, né, na nossa criação. na nossa É, criação? com certeza. A mulher, ela acha que vai ser vergonhoso, que ela vai ser promíscua, se ela, né, falar que tem vontade de transar, que ela tem um desejo sexual aumentado, ou que se ela falar que ela gosta de 2 vezes ao dia. O homem é normal, se você vê um homem falando, você não vai ver cara feia para esse homem. Agora, a mulher, sim. Isso tem que quebrar esses paradigmas na sociedade, entendeu? Porque a mulher, ela tem variações sexuais, desejos, excitações, fantasias, vontade de transar, tudo igual ao homem. O único problema é que a mulher às vezes se reprime muito mais, ela deixa a vergonha transparecer muito mais do que um homem. O homem ele é mais liberto Você nesse falou, sentido. a senhora falou dessa senhora não é pela idade, tá? É pelo jeito. Em relação a essa questão da frequência, então não existe isso? Não, não existe frequência sexual. Isso não tem um número para a gente quantificar o que é bom, o que é bom para um casal. Eles têm que estar alinhados entre os dois, né? Ver como é que é a parceria, como é que é o seu contrato. Às vezes você está acostumado a fazer uma vez por semana, mas vai ter semana que vocês estão tão de bem um com o outro, tão alinhados, tão felizes, tão relaxados, sabe? Porque o estresse, os fatores externos, principalmente para a mulher, é um fator influencia muito, né? Então a mulher, ela é dona de casa, ela trabalha, ela tem que ver filho. É outra realidade na maioria dos casais. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando, tá? Uhum. Dessa questão de que há uma mudança muito brusca depois
dela ser mãe? Eu não falo do ponto de vista físico, não. Eu falo do ponto de vista Psicológico, psicológico como um com todo. certeza. Essa mulher, ela antes era para o homem, né? É para a parceria dela, ou, né? Quando eu falo para o homem, é heteronormativo, né? Mas pode ser para a Lógico, própria lógico, mulher tanto dela, porque faz. hoje em dia Não. mulheres também, né? Como eu falei no início, o Homoafetivos têm casal, filhos. casal. Elas também têm filhos hoje É em aquilo que eu dia. falei no início, é um É casal, independente a do que parceria. seja. E para ela, ela começa a ter que lidar com a parceria, uma criança, a casa, o trabalho. É muita coisa para a mulher assimilar em pouco tempo. Então você Embora ela tem que tenha, dar o tempo a ela. embora Porque eu passa, é acho que uma fase. eu acho que as mulheres conseguem fazer muito mais coisas do que os homens, né? Sim, mas Na não quer grande dizer que não realidade. tem o Não, sofrimento. não, pelo contrário, eu acho que a mulher ela sente muito mais do que o homem depois do nascimento dos filhos. Pelo menos é o que a maioria das pessoas falam. E Do ponto de envolve. vista de mental, eu não acho nem Sim, físico, e não. nem não é só psicologicamente, mas também hormonalmente. A mulher tem uma Também. descarga hormonal muito grande depois que tem filho, né? Então você tem que esperar essa fase dela passar um pouquinho e ser o mais parceiro possível, ajudar ela, né, nessas questões, ajudar ela, né, a cuidar do filho, que é uma fase difícil, é uma privação de sono muito grande que a mulher passa, e com isso ela não vai ter cabeça para transar. Então aí você vale muito da parceria, de chegar junto, de ser companheiro, de ver que essa mulher vai precisar de uma preliminar maior, de mais carinho, de mais atenção, de mais estímulos, e vai. E vai. Entendeu? E vai. Uma outra coisa que é mito, né? Mas que é sempre. É mito, não. Eu estou perguntando se é mito ou não é Uhum. mito, que é exatamente essa questão do orgasmo em si, ou seja, do homem e da mulher. Ou seja, Aham. muitas das vezes o homem tem e a mulher não tem. Uhum. Isso é grande. Dificilmente isso acontece ao contrário. É. Isso é uma realidade. É uma realidade, sim, porque tem estudos que falam que 55% das mulheres nunca tiveram orgasmo. E é um percentual bem grande, né? Bem expressivo. E isso tem muita relação com tudo que eu já disse. A mulher, ela viveu anos em uma sociedade que era muito repressora em relação a ela, a se conhecer, a se aceitar, a masturbação, a ela comprar um vibrador e se conhecer, o que que agrada a ela para ela poder falar para o parceiro. Entendeu? Então, muitas das vezes, a mulher, ela não sabe o que que é um orgasmo. Apesar de ser uma coisa também que elas acham que é uma coisa surreal de outro mundo, e não é. É uma sensação que você tem, é rápida, passa rápido, mas é um ápice. E para. Às vezes elas ficam firulando muito, né? Achando que vai subir o céu e vai voltar, que o cabelinho vai arrepiar. Ah, E não é boa! assim, entendeu? Então, assim, essa Boa, mulher, boa. ela tem que sempre buscar se conhecer, porque se ela se conhecer, ela vai conseguir passar para a parceria dela o que que ela gosta, qual é a parte do corpo dela que é erógena para ela, porque o que pode ser atrás da orelha para mim, pode ser o seio para outro, né? E a Cada questão pessoa. é de um jeito. E dela entender que às vezes a mulher fica buscando muito o orgasmo peniano com a penetração do pênis. E a maioria das mulheres não tem orgasmo com a penetração do pênis, é pelo clitóris, a campainhazinha ali. É ali que é o órgão da mulher de excitação. Então, se o cara souber fazer ali, ou ela souber, ela descobrir a maneira que ela gosta de ser estimulada ali, ela vai ter orgasmo e às vezes não vai ter com penetração. Ou às vezes vai ter os dois, entendeu? Então, Loucura, loucura, loucura. O loucura. clitóris é o órgão da mulher de maiores terminações nervosas e de excitação. Às vezes, só manipulando ele, a mulher consegue ter orgasmo, consegue ficar lubrificada, sentir o ápice do prazer, e não necessariamente com a penetração. Por isso que a preliminar é tão importante para a mulher, e para o homem nem tanto. O homem é o micro-ondas. Olhou, acendeu. A mulher a mulher é o forno a lenha, você tem que estimular, você tem que ter uma boa Pô, que lábia. legal isso. Olha, isso vai ficar, ó. O homem é um micro-ondas. Ligou, acende. Você que está assistindo, você é o micro-ondas. Você ligou e acende. E você, madame? Você é o forno a lenha.
de acordo com a doutora, tem que ir acendendo aos poucos. Sim, aos estimulando, poucos, fazer um estimulando. carinho, Gente, essa vai guardar, tá? Essa beijar, pode ter sido que eu vou acariciar. guardar. Mulher precisa disso. Homem não adianta vir com tudo, que o homem ele quer logo penetrar, ele quer sentir o prazer dele e acabou. Ah, não, eu acho que não. É outro mito também. Tá tendo mito A também. maioria é Nossa assim. produção, vocês estão olhando para mim e sabem que também é um mito. Tem que ter A paciência com a mulher. a maioria. Doutora, mais uma pergunta aqui, que agora eu vou seguir o roteiro da nossa digníssima produção. 90% do que está aqui já foi falado. Falar sobre essa questão da ejaculação precoce do homem. O que, de fato, faz com que isso aconteça e o que pode ser feito para que isso, na verdade, melhore, né? O que pode ser feito para que isso não aconteça. Primeiramente, a gente tem que entender que o sexo... Está voltado também para aquela questão psicológica, da próxima da mulher às também, vezes dos ansiedade problemas. demais, né? Um homem muito ansioso, muito estressado ou muito afoito, né? Para ter relação com a parceira. Vários fatores, né? Principalmente psicológicos, interferem para acontecer ejaculação precoce. E a gente tem que entender que para ser ejaculação precoce, ela não pode ser esporádica. Porque esporadicamente é normal, né? O homem, às vezes, né, gozar mais rápido, ejacular mais rápido, às vezes por ansiedade, por aflição, por desejo por aquela mulher. Você tá falando, eu tô lembrando de um negócio que eu vi na internet, cara, que é muito legal, que eu vou falar. Muito legal. Vamos lá. A relação entre homem e mulher, existe primeiro um outro mito? Não. Fulano fala que fica 30 minutos, produção. 40 minutos. Não sei o quê, não sei quantos minutos. Então. E eu vou perguntar porque eu li e passou isso no podcast. E depois tem vários videozinhos feitos por homens com mulheres que eu quase urinei de rir. Primeiro diz que o normal é de 4 a 7 minutos. Procede? Sim. Geralmente 5 a 6 minutos é a duração sexual, né? De um ser humano. O normal até 3. Com a penetração em si, não é isso? O ato sexual. E depois que penetra, até você conseguir ter a fase de latência, orgasmo e ejacular. Então, mas depois da penetração. Depois da penetração. Não é isso? Dura até 6 minutos, e é muito engraçado. Parece os homens e pedem às mulheres para ficar fazendo o ato sexual durante 3 minutos, 4 minutos. E quando máquina. Tá no 1 minuto e 50, 2 minutos, aquela mulher já tá exausta e não consegue fazer. Ele, não, você falou que é pouco. Fica aí, ó. Faz mais 1 minuto aí. Gente, você urina de rir. Porque a mulher reclama, mais um mito dela, de que não, você aguentou muito pouco tempo. E aí ele faz a brincadeira. Tem vários vídeos na internet, você vai ver hilários. Fazendo com que ela fique ali, né? Ela na posição da cadeira e ela fazendo o gesto como se fosse ele fazendo a relação, né? Ela, no caso, fazendo a relação como se fosse o parceiro. E urinam de rir. Então, na verdade, é de 5 a 6 minutos, né? De 5 a 6 minutos. E para ser ejaculação precoce, é esse cara que entre o orgasmo e a ejaculação dele, a duração é menos que 1 minuto. Como é que é? Não entendi. A duração normal do sexo, né? Do prazer e até ejacular, gozar, dura até 6 minutos, numa população normal. Não 30 minutos. Numa população normal. Para o cara achar ou a parceira dele se incomodar e é taxado como ejaculação precoce, a duração é menor do que 1 minuto. Ah, tá. Ele penetrou menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto ele já está gozando. Então, realmente, essa mulher ela vai ficar incomodada. Às vezes, tem que vir acompanhada de um sofrimento, né? Ou dele, ou da sua parceira, ou do seu parceiro. Porque não tem como, em 1 minuto ou menos de 1 minuto, você conseguir alcançar satisfação sexual para os dois. Ele vai chegar no ápice dele e vai gozar. Mas ela não. Ou ele, né? O parceiro não. Então, aí começa a vir um sofrimento. E quando vem o sofrimento, aí você tem que buscar ajuda, tem que ir no urologista, porque existem medicações, terapias que são feitas para melhorar.
A Eu ejaculação acho que precoce. existem exatamente esses dois mitos. Primeiro, e aí você explicou de maneira muito objetiva e clara. Uma pessoa que tem relação 3, 4, 5 minutos, ela é normal. Normal. O que não é normal é menos de um É minuto. menos de um minuto. Aí sim é ejaculação precoce. E a outra parte é esse outro dado absurdo de grande, que 55% das mulheres não sabem nem o que é um orgasmo. Orgasmo. E aí fica a grande dúvida aí nesse... Mas o orgasmo, ele é o ápice do prazer. Não quer dizer que essa mulher não esteja sentindo Não, eu excitação, entendo. não esteja Mas muitas das gostando. vezes esse mito também que a senhora acabou de desmistificar, né? Uhum. Ter prazer não quer dizer ter o orgasmo no Então, sentido... ele é o ápice. Nem sempre que você vai ter sua relação com seu parceiro ou sua parceira, você vai ter orgasmo. Nem sempre. Às vezes vai ser uma relação super ok, prazerosa, gostoso, foi bom ficar com você, mas o orgasmo não é visto em todos. Realmente preciso de uma série de fatores. A mulher ou o homem, ele tem que estar muito relaxado, tem que estar num entrosamento muito bom, sabe? Aquela química entre os dois naquele momento tem que estar assim super alinhado para ter o orgasmo. É mito, viu? Então, tanto você, madame, que acha que o seu digníssimo demora 3, 4 minutos, que ele é um anormal, ele é É normal. normal. O que fica 20, que Que é deve ser anormal. raríssima exceção, que não deve ser normal. Nós já falamos da questão da frequência que a gente falou. Essa questão dos filhos é algo muito complicado, muito difícil. Eu recebo muitas pacientes, né, muitas mães que levam filhos Eu acho para que que a eu mãe faça tem mais educação facilidade sexual. do que o homem, eu acho. Nem sempre. Nem É sempre. complicado. Mas é mais no... eu acho mais normal a mãe falar do que o pai. No meu ciclo, eu acho que é mais... Eu acho que a mulher, ela é mais bem preparada para falar desse assunto do que o homem. É a minha opinião. Porque às vezes a mulher também tem mais calma, né, para ouvir aquela criança. A mãe geralmente participa muito mais Da da vida. evolução dos filhos, então sabe a maneira de abordar, o jeitinho de falar. Porque o filho, ele tem que ter confiança em você. Porque se seu filho não tiver confiança em você, ele não vai Não te vai. procurar para Para conversar falar nada. nada. Então, assim, a mãe, às vezes, é esse elo de que a criança é confiável. Doutora, é verdade que o sexo acaba para as mulheres com a questão da menopausa? Mentira. Isso é mito. O que acontece é que a menopausa é uma fase da vida da mulher muito difícil de passar, né, para muitas mulheres, porque há uma descarga, né, a diminuição de hormônios importantes. Então, há um ressecamento que é fisiológico. Isso geralmente... Há uma perda de libido por causa disso, mas que hoje em dia tem tratamentos para isso. A mulher não precisa mais sofrer. Temos reposição hormonal, temos aparelhos que ajudam a ela a melhorar essa lubrificação, esse ressecamento. O que eu falo que o importante da mulher moderna de hoje, que quando chega na menopausa, que é uma fase realmente um pouco complexa para ela, porque realmente vai ter a queda da libido, é dela logo procurar um ginecologista para conversar, dizer, olha, eu não estou com vontade de ter relação, tá doendo, tô sentindo ressecamento, meu cabelo tá caindo, aí vem aquela insatisfação, que é E uma aí vira uma bola descarga, de neve. uma bola de neve. Procura logo um ginecologista, porque há tratamento, há reposição hormonal. Se você não tiver indicação de reposição hormonal, há aparelhos hoje em dia que ajudam essa mulher, né, todas essas questões dela, então não tem por que ela deixar a coisa desandar na relação para ela procurar ajuda. Uma outra coisa que acontece, e aí até de maneira mais científica, a senhora que lida com isso diretamente, essa questão da nossa querida fase da tensão pré-menstrual, que a gente Uhum. fala. O porquê desse humor muitas vezes São elevado. alterações hormonais mesmo. A mulher passa por isso, infelizmente, a gente passa por muita coisa.
E o homem tem que ser parceiro, tem que ter paciência, deixa ela quieta um pouquinho. Entender, né? É, Deixa isso é uma quietinho. fase, vai passar. É uma tensão pré-menstrual, quer dizer que o negócio, né? Isso vai acontecer, o sangue vai descer. Então ela tá assim naquele turbilhão de hormônio nela, deixa ela quieta. Só que quando isso atrapalha a vivência dela, as relações no trabalho, ela tem que buscar um ginecologista para Para que haja. conversar, porque tem medicamento. Mas Para a e eu gente acho. tentar controlar. E E não eu. só anticoncepcional, porque às É, vezes a mulher acha que tem que tomar anticoncepcional para melhorar a TPM. Não, tem muitos outros artifícios que a gente consegue dar a essa mulher para que essa tensão pré-menstrual dela diminua ou acabe, sem que interfira na vida pessoal dela, na vida profissional. e eu acho que mais uma vez vem o respeito e o equilíbrio, né? É, Dela entender que ela tem que trabalhar isso para procurar melhorar isso, e dele entender que é uma questão científica, que é uma questão de saúde mesmo. Ela não pediu para estar com aquilo é, dali, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. sim. Ah, não. Ele tem que entender que é diferente e que eu vou estar mal. Não. Ele tem que entender e você Tem que também buscar procurar melhorar, ajuda para melhorar. com Ou seja, certeza. é exatamente esse equilíbrio ah, não. Ah, não, eu vou ficar ali 7 dias, 8 dias, eu posso tratar as pessoas mal, eu posso ser Não. ignorante. Tanto que a mulher Ou seja, percebe. é um A mulher equilíbrio, né? percebe que não está normal. Quando ela está na tensão pré-menstrual, quando ela está na TPM. Ela percebe que ela está estressada, irritada. Ela percebe que todo mundo ao redor fica assim, quieto, ou que fala para ela, poxa, você está insuportável. Então, assim, ela, né, se ela não tem um pouquinho dessa sensibilidade para perceber nela que tem algo errado, ela tem que perceber no outro que está percebendo e procurar ajuda da mesma forma. Eu acho que o seu trabalho, como eu disse, passa muito rápido. A gente ficaria É, aqui horas conversando. Infelizmente, a gente está é um assunto acabando. muito bom, É, sexo, né? Tem que parar com esse tabu de ficar com vergonha, de mas falar. é um grande tabu mesmo. E Fala com respeito é, que tudo flui. eu acho que é um trabalho muito importante, porque isso influencia na vida de qualquer pessoa. Eu acho que você pode ter uma relação muito boa, mas quando isso não funciona, isso Acaba a- relacionamentos. acaba. Destrói casamento, destrói namoro, E noivado. eu acho que o seu trabalho, junto com o trabalho de um psicólogo, junto de um trabalho, muitas das vezes, eu não digo religioso de religião, Uhum, mas digo de crença de que existe um Deus que é aham. maior do que tudo. Essas três coisas juntas, eu acho que podem mudar Te, muita, te deixa no centro, né? Para um equilíbrio maior, melhor, de para você tudo, né? querer melhorar. Como eu disse à senhora, obrigado. Nada. Poxa, gostaria de, em breve, mais um pouquinho para frente, voltar. Eu acho que esse é um assunto que é um tabu. Eu mesmo tenho esse tabu. É Uhum. algo que eu luto internamente para melhorar. Acho que a vida. Mas o primeiro passo é reconhecer. E E eu você acho que reconhece. a vida a gente tem que amadurecer. Eu acho que eu não nasci de um jeito e morro de um jeito. Eu nasci de um jeito e tenho que. Eu acho que todo ser humano deve melhorar isso. Essa questão com as crianças é uma dificuldade também que tem que Uhum. ser vencida por todos os pais. É. Esse é um problema que acho que acontece com muita gente, é uma realidade muito grande. Dessa questão também das pessoas entenderem da diferença que a gente vive no mundo de hoje, onde as opções sexuais são muito mais abrangentes do que antigamente. Com Pelo certeza. menos a exposição disso, né? Não Uhum. que não existia, mas Uhum. não era tão exposto. E que os dois lados consigam aprender a lidar sem o exagero, ou seja, de um entender de que é um direito do outro fazer o que quer e do outro entender que não é necessário concordar, e sim respeitar. Com certeza. Então, muito obrigado. Nada, eu que Adorei agradeço. mesmo, me surpreendeu o papo. Eu que Já achei agradeço. que seria bom, mas foi melhor do que eu imaginava. E vou pedir a produção para a gente tentar ter mais vezes com a Com doutora, que foi muito certeza. bom. Muito obrigado. Só chamar que eu venho com o maior prazer. Quer divulgar, doutora? Aonde atende?
Depois bota lá o Instagram para que as pessoas procurem. Aham. Eu atendo no Edifício Plátino, sala 102, lá na Pirinca. E o Instagram, que aí acho que O Instagram é DRA, de Doutora Carla Haddad, com K e 2 L's, né? Porque mãe faz isso com a gente. Senão não acha. Tá. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elina aí. Papo super descontraído. A doutora realmente tem o dom. E parabéns mesmo pelo trabalho. Nada. E a gente, semana que vem, tem mais podcast. Pode falar com a Elina aí, tá bom? Um abraço, fui.